Estamos de volta, sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. A gente começou o nosso dia falando sobre inovação, sobre alguns casos práticos em diferentes áreas. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais num campo específico onde algumas inovações recentes vêm, inclusive, se mostrando capazes de impactar estruturalmente a forma como a gente vive, como a gente trabalha. Esse é o campo da neurotecnologia, né? E a última fronteira onde as interferências tecnológicas acontecem, que é justamente na nossa mente, na mente humana. E a gente sabe, né? Você que acompanha o Festival Futuros Possíveis da Casa Firjan, sabe que em todo o evento deles, no final, tem a apresentação de algo muito diferente. Algo que é literalmente o futuro agora, que faz a gente pensar, será que daqui a pouco isso vai estar fazendo parte da minha vida? Será que daqui a pouco isso vai ser rotina para as pessoas? E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai trazer um caso prático sobre como a neurotecnologia pode transformar a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente estuda. É o caso, gente, do HumPatch. O que seria isso? É o primeiro wearable do mundo que promete aumentar a nossa capacidade de foco e de armazenar informações enquanto a gente estuda ou trabalha, através de estímulos elétricos naturais no cérebro. E quem vai falar agora com a gente é justamente o cara que criou, que teve essa ideia genial. Eu estou muito curiosa, confesso que eu estou muito curiosa para saber o que ele tem para falar. É um convidado internacional também, por isso que a partir de agora eu vou falar inglês. Você pode mandar pergunta para a gente, comentários, que no final a gente vai estar passando isso para o nosso convidado. E a partir de agora começa a tradução simultânea para o português. Se você não quiser a tradução simultânea em português, se você quiser ouvir tudo 100% em inglês, é só apertar aqui no botãozinho que está aqui embaixo, no formato de uma linguinha, que aí você consegue ouvir tudo 100% em inglês. Para falar sobre neurotecnologia e o potencial do cérebro humano, eu recebo Ian McIntyre. Ele é o fundador e o CEO de Hum. Ian, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho que confessar que eu estou realmente curiosa para ouvir sobre o HumPatch. Está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo muito bem. Muito obrigado pela apresentação e muito obrigada. Obrigada, espero que vocês entendam meu inglês. Hoje, essa manhã, vou falar tudo em inglês e o meu inglês eu tenho um pouco de sotaque, então espero que vocês entendam bem. Bem, muito obrigado pela apresentação. Oi a todos. Obrigado por estarem aqui, para ouvir o que eu acho que é um tópico bem importante. Meu nome é Ian McIntyre. Eu sou o CEO de uma empresa chamada Hum. Hum é um segredo, né? A gente não conta para muitas pessoas, mas são as missões da mente humana. Nós começamos com 5 outras pessoas em 2020 como um projeto. Nós estávamos estudando na universidade no oeste da Austrália, que é uma universidade muito boa para neurociências. Também estávamos estudando, mas também é muito longe, então não é todo mundo que consegue chegar a esse lado do mundo, né? E começamos com uma ideia dando às pessoas a habilidade de usar o seu cérebro. Eu vou falar um pouco sobre as coisas interessantes que nós já fizemos e alguns dos trabalhos que estão acontecendo. Eu acho que é interessante. Eu não sou um neurocientista e nem sou treinado em nada que tenha a ver com a neurociência. Eu aprendi isso com alguns médicos e engenheiros em laboratórios de São Francisco. Mas a minha paixão pessoal e o motivo pelo qual eu trabalho com isso é para dar às pessoas como eu e os meus pais e as pessoas normais do dia a dia, não neurocientistas, não engenheiros, a capacidade de usar o cérebro e usar para o seu próprio benefício, seja uma pessoa saudável, uma pessoa doente, para que possa aproveitar melhor o seu cérebro. Bem, sem muitas delongas, eu vou passar para a minha apresentação, vou compartilhar a minha tela. Bem, eu fui convidado para falar um pouco sobre o que é chamado de neurotecnologia, sendo a tecnologia conectada com a parte neural. Quando você pensa no neuro, você pensa sobre o cérebro, mas
A gente sabe agora que o cérebro é um órgão que está muito conectado. Então, estamos falando de todo o sistema nervoso do corpo humano. A tecnologia conectada ao sistema nervoso do corpo humano. Eu gostaria de começar falando o que eu falo para as pessoas sobre essa coisa, esse campo assustador, animador, mas eu gosto de começar da percepção deles. Eu não sei muito, eu sempre gostei muito de tecnologia, mas se pensarmos em como essas coisas afetam a sua vida e como vão afetar daqui a 5 anos, eu acho que começa a ficar mais interessante. E o que eu acho que é mais interessante é que se você tivesse a habilidade de controlar o seu cérebro, o que você faria com essa habilidade? Como você quer mudar a forma que você usa o seu cérebro? E eu acho que tem respostas estimulantes e muito diferentes também a essa pergunta. Eu vou falar um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que é importante ponderar quão complicado é o sistema do qual estamos falando. E esse é o motivo pelo qual essa tecnologia tem o impacto nas nossas vidas diárias. O cérebro é um órgão muito complicado e é muito mais complicado que qualquer computador que a humanidade conseguiu inventar, e é até mesmo o computador mais poderoso. No momento, nós ainda não temos ideias do que vamos conseguir, porque o cérebro é um organismo multifascinante, que tem muitas coisas. Tem químicos que estão ali passando, tem eletrônicos, tem respiração, está controlando tudo. E o número de células envolvidas nisso, que nós chamamos de nêuros, que estão dentro do cérebro, são o mesmo número de estrelas que nós temos na galáxia. Então, essa é a visualização do laboratório que nós estamos usando. Nós estamos usando uma matemática bem poderosa para tentar visualizar algumas das partes envolvidas nesse processo mental. E você pode ver que, pela complexidade dessa imagem, quão complexo e quão difícil é realmente capturar uma foto do que está acontecendo no cérebro. Imaginem todo o sistema nervoso do corpo. Então, isso é o órgão que nós estamos lidando, e durante milhares e milhares de anos, a sociedade desenvolveu tecnologias, e muitas tecnologias, mas o cérebro ainda está fora dos nossos limites. O cérebro representa uma das fronteiras finais, e eu acho que a gente vai saber mais sobre o universo. Eu acho que nós sabemos mais do universo que vivemos do que da parte do nosso cérebro. Isso é assustador, mas também é muito animador, porque nos permite a fazer coisas como estamos fazendo aqui na tela. E usar a capacidade não apenas de ter um entendimento único e diferente do que tínhamos anteriormente, mas também construir tecnologias que podem mudar o que está acontecendo no cérebro. E é isso que eu quero que vocês pensem com a minha apresentação. Se você tivesse a habilidade de fazer coisas, a habilidade de mudar o seu cérebro, o que você faria com isso? Bem, então a gente vai um pouquinho além do que apenas olhar o cérebro. Nós temos uma metodologia científica para descrever como o cérebro é estruturado. E do lado esquerdo é um mapa, um sistema que a gente chama eletrocefalograma, que coloca na nossa cabeça, que faz você mapear os sinais que estão passando ali pelo seu cérebro. Nós podemos fazer isso com os computadores, e os cientistas e pesquisadores usam essa capacidade, para realmente passar passo a passo e testar coisas diferentes no cérebro, seja isso algo comportamental, coisas diferentes que acontecem no nosso cérebro, os sinais que a gente passa, ou até mesmo fazer uma interferência para poder passar um remédio para uma pessoa, e outras tecnologias. Esse é um exemplo. Esses são alguns dos diagramas que conseguimos tirar e colocar nesses computadores, e caracterizar e aprender sobre quais são os padrões e como o nosso cérebro está funcionando. É muito interessante. Para simplificar um pouco, porque, como eu disse, é muito complexo, muito complicado, você pode pensar no cérebro como algo eletrônico. Por exemplo, se você colocar
um medidor eletrônico, você vai receber essas ondas, e essas ondas representam os elétrons no cérebro. Então, quais são os padrões que a gente pode verificar? A gente pode verificar apenas colocar um metal na cabeça de uma pessoa, a gente pode saber se eles estão dormindo de forma mais relaxada, se eles estão sonhando, se estão alegres, tristes. E, à medida que isso vai ficando mais poderoso, a gente pode fazer isso em tempo real. Então, a gente consegue fazer se alguém está dormindo ou acordada, se a pessoa está triste ou feliz. E essa capacidade nos dá diferentes tecnologias e a habilidade de falar o que está acontecendo no cérebro. Isso nos permite construir sistemas que podem interagir diretamente com o cérebro. E isso pode parecer muito científico e algo que não vai chegar no dia a dia, mas o que está mostrando na tela agora foi um estudo feito na MIT alguns anos atrás. É apenas colocar um capacete simples, não é bonito, mas funciona. E a gente coloca na cabeça da pessoa e tem um computador que está conectado a esse capacete, que lê os sinais que estão saindo do seu cérebro, esses sinais elétricos, e ele aprende quais são as suas intenções. Então, nesse momento, a pessoa consegue controlar um robô apenas pensando que elas querem colocar as coisas na vasilha esquerda ou na vasilha direita. Então, a apresentação está colocando, por exemplo, tem umas que pode fazer com que a máquina jogue ping-pong. Isso aconteceu, nós começamos 5 anos atrás, e é algo não invasivo. É apenas algo que começamos. É incrível saber que esse tipo de coisas estão acontecendo em laboratórios de pesquisa. E acredito que possam acontecer muito em breve para impactar as nossas vidas. Claro que precisamos dessas iniciativas para melhorar as nossas vidas. E esses são alguns dos dispositivos que realmente funcionam na vida real. Como eu disse, tem esse capacete bem assustador, mas tem muitas pessoas, até eu, que construindo dispositivos que são muito mais fáceis de usar. É muito simples a forma de usar, e você pode colocar isso. Você vai ter um aplicativo que você vai poder ver a informação no seu cérebro. Então, você pode meditar melhor. E, nesse caso aqui, você pode controlar a música só com o seu cérebro. Então, é uma aplicação muito bacana que a gente está desenvolvendo. E eu acho que é isso que a tecnologia chama de interface do cérebro com a tecnologia. E aí você coloca seu cérebro ligado a um computador, e tem muitas coisas legais que podem vir disso, vários potenciais. 2 aplicativos que são muito fáceis de usar, com diferentes tecnologias, e que pode fazer com que isso fique mais fácil. Isso é um aplicativo chamado PET, e você coloca aqui uma bateria. Aqui é o que vai ter uma condução metálica que vai ser conectada sem fio para o computador. E, ao invés de ter esses aplicativos aqui, que podem até ser engraçados, você não vai precisar de um headset. Você pode fazer coisas diretamente de uma forma simples e captar as informações. Então, essas são as questões principais que eu vou explicar nessa manhã. Isso é um campo, um mapa que funciona a neurotecnologia. Então, é bem complexo aqui. Eu não vou tentar detalhar tudo aqui sobre neurotecnologia, mas eu vou falar também sobre o que pode ser feito, um pouco disso, mas falar sobre o lado da neurotecnologia, como que isso pode impactar os próximos anos. Então, eu estou... Então, que pode vir nos próximos anos, que vai ser muito poderoso, vai ser uma tendência. Então, eu estou trabalhando numa parte dessa tecnologia e
movendo nisso. Então, o fato que a gente tem que lidar com 20 ou 25, nós temos a nossa mentalidade. Com 29, eu fiz 29 há pouco tempo atrás e eu já estou pensando nisso, porque quando eu penso que eu quero estudar mais informações na neurociência e na tecnologia que eu estou estudando, eu tenho que pensar em tudo. Então, como que eu vou fazer o meu cérebro funcionar bem ao longo dos anos? Então, eu não posso reclamar, mas eu ainda sou jovem, mas isso tem um impacto em mim. É incrível para se pensar. Isso é uma tendência, a gente precisa gerenciar isso à medida que as pessoas vão ganhando mais tempo de vida. Então, é uma tendência que a gente tem que pensar nessa questão da memória. Então, eu estou muito interessado nisso, em usar a neurotecnologia para interagir com os cérebros, e isso vai ajudar muito. Então, eu não estou pensando necessariamente em doenças, mas a gente quer, é o que a gente chama de trabalhar para a saúde. Então, a gente tem que aceitar que ao longo do tempo a gente vai perdendo a memória. Então, eu acho que isso é bacana para a gente usar na nossa vida. Nós gastamos muito dinheiro em alguma coisa, em algo que não ajudou. Então, por exemplo, a gente perde tempo e é muito caro. E muitas coisas que a gente pode questionar quais são os impactos na nossa vida. Então, isso também a gente tem dificuldades para dormir. As pessoas gastam tempo e dinheiro em coisas que não têm impacto. Então, a gente tem que pensar em meditação, em estratégias, que pode levar muito tempo e ser difícil e mudar hábitos. Então, isso, as pessoas levam muito tempo, então, para realmente conseguir chegar num nível bom de meditação. Isso não significa que essas coisas não são suficientes, mas não são necessariamente as melhores ferramentas, mas o que você pode ver e pensar a respeito é por que a gente dedica muito tempo e dinheiro nisso, e isso, se a gente pode controlar nossa mente, e a gente tem que ter experiência nisso. Então, a gente terminar o que está na nossa mente. Você podia tomar um café e dizer, eu vou estudar hoje. Então, a gente está usando hoje tecnologia para trabalhar nisso. Essas ferramentas, elas vão ajudar a gente a focar mais. Quando a gente pensa no boné que vocês viram no vídeo, para ser controlado com robô, se a gente tiver aquele nível de interface com o cérebro humano, a gente vai mudar o que está acontecendo no nosso cérebro. Talvez a gente não precisa disso exatamente, mas a gente tem que pensar na possibilidade. Isso não é ficção científica, isso é o que acontece hoje. Então, provavelmente vocês vão pensar que isso aí é um DVD, isso aqui é um gráfico, e como eu falei antes, ele é um circuito elétrico. Então, o que a gente pode fazer, e que a gente vem aumentando no campo da ciência, como que a gente pode escolher esses sinais dentro do cérebro. Então, a gente vai ter mais ou menos base, como você vê num DVD. Se você estiver num avião, vamos supor que você não queira ouvir o barulho da turbina, e se você usar a tecnologia para escolher o que vai dentro do cérebro, então você pode conseguir estados do seu cérebro que você deseja. E aí, isso é o ponto. O que você gostaria de fazer aqui? Claro que são cérebros diferentes. Como eu falei, ele é muito complicado, é um organismo muito complicado. Então, a gente tem muito trabalho a fazer, a gente já fez muito, mas isso não é um dispositivo mágico que você colocou e pronto. Não. Você tem que realmente ser plugado para gerar informação e que a gente possa configurar, Então, eu vou explicar para vocês como é que esse meu aplicativo funciona e os conceitos. No seu cérebro, quando você
aprende por muitos anos, a gente mediu os sinais, e é o que a gente está chamando de informação, com essas ondas de velocidade, e 6 vezes por segundo a gente tem isso. Então, quando você está aprendendo, esses sinais ficam mais fortes. E quando os cientistas falaram que a gente pode ver que a pessoa realmente está concentrada, que ela está focada, e esses sinais ficam mais fortes. E se, ao invés de só esperar que alguém se concentre ou se fique focado, a gente possa botar um pouco de eletricidade no cérebro para aumentar esse sinal. Então, o que é incrível é que eu trabalhei com meus colegas, é que com essa pequena eletricidade, a gente viu, por exemplo, quando você está escovando o dente, se você tiver um impacto massivo nesse sinal, no seu cérebro, você vai ajudar a conseguir ficar focado. E aí a gente bota, então, esse sinal elétrico, aqui como vocês podem ver, e você pode fazer isso por um curto período de tempo, depois tirar. E aí o que vai acontecer é que o cérebro vai reduzir o desgaste dos neurônios e isso vai ajudar com que tudo fique conectado e eles vão começar a juntar esses sinais elétricos, e por isso que ele é impulsionado no cérebro, e por isso que e isso é bom para quando você estiver fazendo tarefas difíceis. E você, de repente, vai ficar focado no aprendizado. Então, isso é temporário, isso está na tendência. Isso é uma coisa que a gente estudou inicialmente, qual é o propósito disso. Então, as pessoas... É muito interessante, e a razão que eu decidi dedicar tempo a esse projeto é que nós começamos a ver que mesmo as pessoas saudáveis, que são controladas, a gente confirmou que a tecnologia realmente pode também ajudar em todas as dimensões. E a gente viu nos testes que todos esses melhoraram sua cognição, começaram a focar mais, e o cérebro começou a funcionar melhor. E é interessante para mim, porque os conselheiros médicos falam que isso é complicado, que deveria ser caro, mas as condições envolvidas no cérebro são, muitas vezes, a gente realmente tem que lidar com várias questões diferentes. A gente realmente tem que ter muita pesquisa nisso. Então, a gente pode ajudar pessoas saudáveis e dar a ideia que a gente pode ter isso no aplicativo hoje. E a gente tem um efeito consistente, e muitas pessoas no público podem começar a perceber o potencial e que isso é possível que se use, então, esse aplicativo. E pode fazer diferença nas suas vidas. E isso pode ser de interesse público, se a gente tiver, né, e mais investimento, isso pode ser mais escalável. Então, depois dos estudos nisso, nós decidimos que a gente vai comercializar essa tecnologia, e eu acho que é uma boa hora. A gente está pensando aqui nesse tempo de Covid, e a gente tem que entender que a gente ainda está voltando ao normal. Então, isso estressou muito as pessoas para se manter concentrado nesse mundo que tem muitas mudanças. Então, aqui é do CDC, do órgão americano que cuida da saúde. Então, essa organização, ela trouxe aqui algumas informações sobre a pandemia. Então, cada vez mais habilidades para as pessoas controlarem seu cérebro tem sido mais difícil, principalmente em tempos de pandemia. Isso está afetando muita gente. Então, a saúde mental precisa fazer com que a gente possa focar. E isso tem um impacto grande se você está saudável ou não. Então, as mudanças acontecem muito rápido, cada vez mais. E também a gente precisa ter precisa ter alguma coisa disruptiva
para que a gente possa realmente avançar. E nós estamos realmente confrontando a nossa habilidade de lidar com as coisas com velocidade. E a gente tem a tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Então, vocês ouviram a ficção científica, eu não estou falando sobre isso hoje. E eu vim para a indústria para trabalhar nisso, mas a gente quer trabalhar com coisas como telepatia e instantaneamente comprar coisas ou controlar a mente. E isso vem sendo falado há bastante tempo. É difícil para fazer cirurgias no cérebro. Então, você não tem que fazer isso. Potencialmente, você tem que tirar as ameaças de lá. E tem muitos trabalhos sendo feitos nisso. E realmente vai levar tempo para isso, para trabalhar também nessa questão das cirurgias. Então, o trabalho que eu estou falando não é ficção científica, a gente realmente quer fazer isso todo dia. Eu vou dar um exemplo de tecnologia que tem a ver com o que a gente está fazendo, que vai impulsionar a capacidade. Então, se você pensa em botar um boné e ter sinais no seu cérebro, isso realmente é uma tecnologia muito poderosa, mas também é muito desafiadora e para convencer as pessoas a usarem. Então, tem uma empresa que veio no nosso laboratório que está desenvolvendo uma tecnologia como um videogame que permite com que as pessoas sentem e sejam tratados como se fosse um remédio. É como um treinamento. Essa empresa também está olhando para a habilidade, o laboratório está olhando para a habilidade de ter uma paridade com o cérebro. Então, realmente é uma área interessante para a gente ter a tecnologia para combinar isso. E é meio estranho no primeiro momento, mas isso a gente quer associar isso a uma terapia, a um processo que você possa fazer todo dia. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes aqui é que você vê esses bonés estranhos, eles são assustadores. Nós precisamos criar tecnologia que seja usável pelas pessoas. E os computadores, nos anos 70 e 80, a gente teve uma revolução e que os engenheiros pensavam, será que isso vai ser usável para as pessoas? E hoje a gente vê que isso é massivo. A gente vai ter a mesma revolução nesse tipo de tecnologia. Então, minha empresa RAM está desenvolvendo esse patch que você acopla, né, no cérebro e no telefone. E é assim, vai ser simples. 2 eletrodes que você coloca na cabeça e ele vai aumentar os sinais e vai te ajudar a ter foco. E temporariamente você vai conseguir isso quando você estiver conectado. Então, a gente vai ter uma memória boa de um jovem. E eu vou também usar isso para estudar português. Então, nós fizemos vários testes. Hoje a gente pode impulsionar a capacidade de aprendizado com a memória em aproximadamente 20%, em alguns minutos. Então, isso é muito bacana. Então, isso é uma introdução geral sobre essa tecnologia, mas um exemplo específico. Mas eu quero convidar vocês a pensar sobre essa questão do aprendizado. Se você puder usar isso, o que você faria? Eu gostaria de ouvir vocês também. Se vocês tiverem uma ideia boa, vocês, por favor, coloquem na mensagem para a gente poder compartilhar. Eu gostaria de falar para as pessoas sobre essa tecnologia. Então, tem alguns recursos que vocês podem acessar para conhecer um pouquinho melhor, num nível mais detalhado. Então, esses 2 grupos, ele é uma organização aberta, que ajuda a estudar tecnologia, e eu também ia ficar muito feliz em escutar, então, as suas perguntas, e quiserem falar de chips ou qualquer coisa do tipo.
Vocês podem também me mandar e-mail, que é o iane@thinkhome.com. Então, acho que a gente ainda tem um tempinho, vou parar de apresentar. E eu espero que alguém tenha alguma pergunta. E você pode me escutar? Nossa, nós temos muitas perguntas aqui. Eu também tenho uma. E no final você mostrou o efeito de depois que a pessoa usar esse aplicativo, que é memória, e a capacidade ajuda a ficar no foco. Eu quero saber se você continua com essa capacidade assim que você tira o aplicativo, ou é uma curiosidade minha, pessoal, porque eu realmente estou interessada nisso. Se eu pudesse, eu vou colocar 3, 4, 5 desses patches na minha cabeça. Acho que essa pergunta é muito importante. Se a gente fizer uma cirurgia no cérebro e constantemente tiver isso, ou só colocar rapidinho na cabeça, então, sim, você vai poder ter isso todo o tempo, para sempre. Mas a gente não acha que precisa, porque se você botar esse patch na testa e ficar alguns minutos, isso vai ficar mais ou menos algumas horas. Então, isso vai ajudar. E o que vai acontecer é que os neurônios vão continuar fazendo e vão continuar fazendo depois de algumas horas essas conexões. Então, se você, como se colocar alguns ímãs, e se você tirar o ímã e deixar ele um pouco distante, esse efeito vai continuar um pouco ainda. Então, isso dá. As pessoas podem levar esses dispositivos para casa e usar para alguma coisa e que eles estejam tendo dificuldade, por exemplo, a estudar um idioma. As pessoas podem usar também toda manhã só para começar a ficar desperta. E outras pessoas usariam, por exemplo, à noite, quando eles querem, por exemplo, ler um livro ou fazer alguma coisa do tipo e que eles não querem, estão com dificuldade de se concentrar. Oh, incrível. João tem 2 perguntas. Primeira, quais são as suas ideias sobre essas tecnologias invasivas como os chips implantados no cérebro? E a segunda pergunta, quando que a gente vai poder comprar o Rampatch aqui no Brasil? Bem, são excelentes perguntas. Eu acho que o que nós estamos fazendo com esses dispositivos fora da cabeça é bem poderoso, mas também é muito difícil de ter esses sinais do sistema em termos científicos. É muito difícil ter esses dados. Então, pode ser muito poderoso ter o dispositivo dentro do cérebro. Também é mais fácil ter essa interação. Acho que a nanotecnologia é muito importante, precisa ser estudada. Muitas pessoas como Elon Musk estão investindo nessa tecnologia e já saíram muitos estudos e tem um trabalho muito bom também com a demência, mas eu também acho que as coisas não invasivas são tão importantes quanto, e a gente precisa olhar para isso também. E o fato que possamos fazer a diferença na vida das pessoas também nos dá a responsabilidade de tirar essa tecnologia do laboratório e entregar para as pessoas dispositivos como o RAM para tornar a vida delas diferente. E verificando um pouco das coisas que já estão sendo utilizadas com esses dispositivos para que possamos ter resultados comparativos. A segunda pergunta, quando o RAM vai chegar, nós estamos desenvolvendo essa tecnologia por 5 anos agora e muito do trabalho tem sido em como nós podemos tornar esse dispositivo mais fácil de utilizar e mais barato. E alguns anos foram bem trabalhosos, mas acredito que no momento nós vamos ter o lançamento nos Estados Unidos, o segundo lançamento, e espero que depois se espalhe para a América em geral. Então, talvez chegue no Brasil no próximo ano, mas estamos trabalhando o mais rápido que conseguimos nisso. Bem, estamos aguardando muito isso. A Jéssica tem uma pergunta, olá, Ian, muito interessante. E sobre efeitos colaterais? Tem algum problema sobre fazer esse tipo de estímulo no cérebro?
Excelente pergunta. Nós podemos testar, somos sortudos que podemos testar isso no laboratório. Então, a gente não testa uma vez e fala, então vamos tirar do laboratório. A gente faz uma quantidade muito grande de testagem para verificar quais são os efeitos que tem, além daqueles que estamos interessados, que é a aprendizagem. Então, vamos ter que fazer esse trabalho. Muitos laboratórios vão olhar essa tecnologia. E se você é uma pessoa esperançosa, eu posso dizer com muita confiança que isso nos permitiu, nós somos muito confiáveis em dizer que não tem nenhum efeito negativo. Não fez com que as pessoas tivessem nenhuma parada nos estímulos, nos sinais, ou perda de foco, ou qualquer outra coisa que você possa estar preocupado. Isso é uma das primeiras tecnologias que é capaz de dizer isso, porque tipicamente o dispositivo, os dispositivos que vieram antes, a tecnologia que vieram antes, verificava a atividade de uma parte do cérebro, outra parte do cérebro, e a tecnologia que nós usamos é única e nos ajuda a evitar qualquer tipo de efeito. E também, novamente, nós estamos testando várias vezes para poder levar essa tecnologia para o mundo real. Esse é um dos motivos pelo qual estamos levando muitos anos para lançar isso, porque estamos testando com centenas de pessoas para poder levar isso para o mundo real. Então, nós precisamos verificar tudo o que pode acontecer. Então, precisamos ter certeza antes de lançar. Excelente. Depois de tudo que você acabou de explicar sobre como o cérebro funciona, mandaram uma pergunta. O que é essa memória de trabalho e como nós podemos medi-la? Como falando que o cérebro é muito complicado, é mais complicado do que a gente pode imaginar. Então, tem muitas analogias para tentar explicar como o cérebro funciona. É mais do que um serviço, eles acham exemplos simples, mas nós estamos tentando descrever como o cérebro trabalha com uma terminologia muito limitada. E a terminologia é apenas o que podemos observar e medir. A memória operacional ou memória cognitiva tem significados científicos, mas nós usamos de forma mais liberal. Então, essa memória operacional é a habilidade de juntar informações de forma rápida. E elas vão se armazenar no seu cérebro. Então, é o que faz com que você lembre números de telefone, diferentes memórias, que é essa habilidade de armazenar essa informação. E diferentes tipos de memória operacional. Existem diferentes tipos de memória operacional e isso contribui com o nosso foco, o nosso estilo de vida, a nossa habilidade de concentrar. E quando nós falamos de memória operacional, nós estamos passando por testes e os neurocientistas estão testando para ver a melhoria da armazenagem de informações. O que estamos preocupados é que no mundo real você pode aprender mais de uma forma mais focada. Bem, nossa última pergunta foi mandada pelo Marcelo. Ele diz: você acredita que no futuro esse estímulo elétrico no cérebro pode também ser usado para aumentar a criatividade nas pessoas e, consequentemente, contribuir para a inovação nas empresas? É uma área muito interessante. Infelizmente, eu não acho que tem tanta atenção quanto deveria ter. Por exemplo, grupos militares tiveram alguns estudos estudando essa tecnologia que mostraram esse aumento da criatividade, mas é muito difícil verificar isso. Não tem um teste específico que você pode fazer, mas você tem um teste que você desenha a linha entre os pontos e você tem que fazer uma conexão entre esses pontos. Mas usando essa tecnologia tiveram algumas formas diferentes
que a pessoa acessam a criatividade de forma diferente e essas habilidades cognitivas de forma interessante. Acredito que é muito cedo para falar isso. No momento, muitas pesquisas nessa área são mais com as áreas militares, controladores de tráfego, mas eu acho que isso nós podemos fazer depois testes com artistas, com crianças que querem aprender e acessar mais essa criatividade. Coisas com pessoas com autismo também, para acessar dados diferentes no cérebro. Então, isso é muito animador e precisamos de mais e mais pesquisas. Uma forma que nós estamos fazendo o HumPatch, da forma que estamos fazendo, é para que possamos começar a olhar mais coisas como essas, usando a tecnologia que nós temos. Bem, para finalizar aqui, nós temos uma pergunta que o Anderson mandou. Ele diz: eu estou trabalhando numa solução de entrevista que tem inclusão e diversidade. Estamos mapeando o cérebro para encontrar pontos que podemos diminuir alguns sintomas. Eu gostaria de usar o RAM no nosso estudo para verificar os impactos. Eu posso entrar em contato com você? Sim, estamos juntando diferentes organizações para receber esses patches, os dispositivos, e estamos começando a entregar para diferentes grupos para testar os seus propósitos. E, no momento, estamos em testes clínicos, temos alguns testes na Pensilvânia, e está focado ainda em pequenos grupos, mas em 2022, eu espero começar alguns desses testes fora. Então, pode entrar em contato. Claro que tem muitas pessoas que entram em contato, que tem algum paciente, algum familiar doente, ou alguém que eles querem ajudar. Então, também incentiva essas pessoas a entrarem em contato conosco para esse tipo de propósito. Algumas pessoas saudáveis estão usando, mas também estamos verificando as tecnologias para ajudar as pessoas de diferentes maneiras. Então, entrem em contato, vamos manter o contato e espero que possamos ajudar com qualquer coisa. Excelente. Isso deveria ser o principal propósito da tecnologia, ajudar as pessoas. E muito obrigado por tudo que você compartilhou conosco essa manhã. Muito obrigado e parabéns no seu projeto. Esperamos que seja um grande sucesso logo e esperamos ele aqui no Brasil. Muito obrigada. Tenha um excelente dia.